acontece hoje? A gente te conecta com a notícia. O cenário audiovisual é amplo, diferentes linguagens, diferentes abordagens estéticas, mas quase sempre a narrativa é criada sobre uma mesma ótica, a masculina. Por muito tempo, as mulheres no cinema ocupavam o lugar de musa inspiradora, femme fatale, vilã ou então aquela mocinha estereotipada, mas nunca como dona da sua própria narrativa. No entanto, a visão feminina e do feminino tem ganhado novas formas, e as histórias que contemplam as identidades femininas ganham protagonismo e voz. E para falar com a gente sobre esse assunto, o SUV de hoje convida a diretora de programação da segunda Mostra Cine Marias, a Luana, e também a Luna Lopes, que é participante do laboratório do Cine Marias desse ano. Bem, para começar, Luana, eu queria que você explicasse um pouco pra gente o que é o Cine Marias e qual a proposta desse projeto pra gente contextualizar quem tá ouvindo a gente. O Cine Marias, ele é uma mostra, né, de cinema feminino, uma das poucas mostras nacionais de cinema feminino curta-metragistas do Brasil, que também tem longas, convidados e outros conteúdos audiovisuais dirigidos e roteirizados por identidades femininas. E na verdade, é composto por duas grandes ações, a mostra e também um laboratório imersivo audiovisual, onde a gente faz uma formação para 30 alunas bolsistas, que na maioria das vezes dirigem pela primeira vez os seus curtas-metragens, né? Então elas aprendem roteiro, montagem, direção, e depois fazem uma oficina prática mesmo, com uma diretora já de renome do cenário nacional, ajudando, orientando elas, e aí elas fazem os filmes poesias com base nas histórias dela, de violência, com os territórios delas. E a gente lança, né, durante a mostra Cine Marias, essas obras inéditas aí no cenário audiovisual brasileiro. E como é que é esse pedaço de formação, né? Porque quando você realiza esses projetos participando de um laboratório que tem todo esse processo de construção, como você falou, como é que é isso? Como é que é essa importância desse laboratório para impactar nessas produções, principalmente sendo as primeiras produções, sendo esse primeiro espaço para essas pessoas? Procura mapear durante a seleção identidades femininas que estejam localizadas em territórios vulnerabilizados, justamente para dar essa primeira oportunidade de ter contato com o cinema, que é uma coisa tão elitizada, como você falou, muitas vezes estereotipada, né, na femme fatale, e aí dá uma desconstruída nesse estereótipo, porque elas vão trazer as realidades e a visão única delas, né? Então é muito gratificante a gente poder apoiar, porque eu fico sempre muito emocionada com as narrativas, com as histórias que vêm, que eu nunca imaginava, histórias de vidas. A gente escolhe um formato de gênero, né, no cinema chamado filme-poesia, que é justamente para permitir essa mistura da realidade delas com possíveis fabulações de futuro por meio da ficção, porque eu acho que a ficção é uma forma de reorganizar a narrativa sobre o mundo. Então é maravilhoso, assim. E a TV, onde é que entra nesse processo, já que a gente fala de territórios que ficam longe das salas de cinema, vamos ser bem sinceros, e o único contato com o cinema, às vezes, é pela própria televisão, né? Então, como é que ela impacta esse laboratório, como ela impacta essas produções? Olha, a gente faz, né, uma provocação por meio do cinema, que, ainda que seja uma plataforma elitizada, também é uma plataforma onde o modelo de produção independente ainda acontece, né? Naturalmente a gente distribui também esses conteúdos no canal do YouTube, na internet, e a gente, durante a mostra, a gente faz muita provocação a respeito da mídia, né? E a respeito de quais são as construções de personagens que estão sendo representados ali. Então, por exemplo, este ano na mostra, a gente tem uma palestra da ONU Mulheres que vai trazer o selo da Aliança Sem Estereótipos na publicidade. Então eles vão falar como é que a gente faz e vão provocar personagens na publicidade, né, que não estejam dentro de um estereótipo heteronormativo, branco, cis. Então a gente procura, durante a nossa programação gratuita de masterclass, workshops, trabalhar essa questão da televisão também e da mídia, da grande mídia, digamos assim, para além do cinema. Daí a importância desse movimento para gerar protagonismo feminino, principalmente na propaganda, que a gente sabe que é tudo que a gente não deveria ver em alguns imaginários, casos. Né? E as novelas também acabam. Hoje em dia menos, mas ainda existe um padrãozinho de
de tipo de mocinha, de tipo de personagem bem estereotipado, assim. Não foge muito daquele quadradinho, né? Durante a mostra, inclusive, a gente vai ter uma masterclass maravilhosa sobre construção de personagens afirmativas. E a gente vai falar sobre streamings, exemplos de séries, de novelas que estão construindo um imaginário construtivo mais positivo e mais inclusivo. E Luma, a gente falou aqui sobre as narrativas femininas, que são geralmente tratadas sobre uma ótica masculina, né? E a gente falou do termo identidades femininas. Porque não só mulheres, mas tudo que está ligado a esse universo feminino, ele acaba sendo vítima de estigma, de preconceito, de violências. Nesse contexto, nós temos as travestis também. Eu queria que você explicasse um pouco, porque muita gente confunde, às vezes, qual a diferença, por exemplo, de uma travesti para uma mulher trans, e explicar um pouco da sua identidade também pra gente. A identidade travesti, ela tá muito mais relacionada com os territórios latino-americanos, assim. É uma construção... Porque, né, construção de gênero, né? A frase de Simone de Beauvoir, né? A gente torna-se mulher. Então a gente também torna-se travesti, assim. É uma cultura diferente, sabe? Tá relacionada com manifestações culturais diferentes, com coisas que você realmente se identifica, né? Que é diferente do que as mulheres trans, elas trazem, assim, né? Elas, enfim, na complexidade, assim, do que é ser uma mulher trans, assim, elas trazem outros símbolos que as travestis não, assim, outros significados, outras... Então, acho que é uma coisa meio O processo louca. de amadurecimento é diferente. É diferente. Ou melhor, nem de amadurecimento, mas a construção da identidade mesmo. E como você assim. vai se identificar mesmo. E como você vai expressar a sua identidade. Como você se mostra pro mundo. Como que você é criada, quem são as suas referências, né? Quem são as pessoas que você vê, assim, né? Quando a gente fala, tipo assim, que a masculinidade também é uma coisa ampla, né? A feminilidade também é uma coisa ampla. É muito nesse sentido, assim. A construção da feminilidade é diferente nas pessoas. E como foi para você participar do Lab, né, que traz essa oportunidade de produções? E o tema desse ano é justamente corpos invisíveis, né? E eu gosto de falar invisibilizados, porque não é que eles são invisíveis, é que as pessoas invisibilizam eles. Como foi trabalhar com essa temática e como que você atuou nesse sentido nas suas produções, com a sua vivência? Foi muito incrível, porque foi né, como a Lana falou, foi bem imersivo, assim, né? Foi bem intenso. E a gente teve contato com várias pessoas do audiovisual capixaba, assim, em diferentes setores, assim, desde o roteiro até a montagem. E foi muito legal, assim, ter essa experiência intensa, assim, e bastante ampla, né? Dentro da atuação de cinema mesmo. Durante o filme, a gente pensou num roteiro que desse conta dessa coisa da identidade, né? De ser algo... Pensar que a identidade é uma coisa mais ampla do que essa questão de mulheres e tal. O nosso grupo, ele foi formado, né? Porque durante a atividade, a gente tinha que formar grupos, assim, pra pensar num filme, né? No roteiro. Até porque cinema não se faz direção. sozinho. Isso. Sempre trabalhando nessa perspectiva aqui, né? Que a gente não trabalha sozinha nessa área. O nosso grupo foi formado por muitas meninas trans, assim, sabe? Tem Lívia também, que é uma pessoa não binária, então todas trazendo a sua vivência, assim, durante o filme, assim. Então, eu lembro que desde quando eu cheguei pra Shanti Ponequete, que também estava no grupo, falando do que eu estava imaginando, assim, do que poderia ser, enfim, nosso filme, sempre veio dessa ideia de buscar que, enfim, que se as meninas quisessem, todas as meninas trans, sabe, se juntassem pra gente fazer esse filme, assim. Então, acho que de vivência é isso. Acho que essa vontade de ficar junto com as meninas, assim... Se unir com pessoas que têm mais... Exatamente. Se identifica melhor do estilo de... Então, acho que isso foi a coisa que mais impactou, assim, diretamente durante... E esse interesse pelo audiovisual vem desde sempre ou surge a oportunidade de entrar num ambiente onde você pode trabalhar o audiovisual, você pode experienciar, você pode viver, você pode arranjar pessoas que estão nessa luta de trabalhar no audiovisual, ou você vem construindo isso aos pouquinhos e de repente você falou, opa, é agora ou nunca? Foi tipo isso, assim. Eu sempre tive interesse com vídeo, desde criança eu queria ser youtuber, assim, sabe? Mas não agora eu quero ser não, sabe? Mas tipo, quando eu era criança eu lembro que eu queria muito ser youtuber, assim. Mas aí, nunca vi isso como possibilidade, não, assim. Sempre ficava nesse campo, assim, do eu lembro que eu tava com a câmerazinha, assim, sabe? E ficava gravando vídeo e tal, mas nunca postava. Mas eu lembro que, como profissão mesmo, sabe? Como algo, tipo assim, é possível, foi durante a graduação.
Eu finalizei agora Ciências Sociais, na licenciatura, e durante o curso eu tive contato com vários pesquisadores, assim, que tinham um trabalho em paralelo com a pesquisa de ciência social, principalmente antropólogos, que também faziam trabalhos audiovisuais, assim, sejam, tipo, realmente com filme, né, nesse formato de curta e longas, mas também de experimentações em galeria, sabe, de instalações, coisas que fogem um pouco desse formato mais acadêmico. Foi aí que eu vi como uma possibilidade, assim, tem como eu querer falar sobre isso de outras formas que não sejam linguagens, outras estéticas, que não seja escrita, que não seja, enfim. E Luana, pra você, como é que chega o cinema e como é que ele embarca na sua vida a ponto de você falar, não, eu preciso fazer um laboratório pra trazer gente, construir junto? Olha, eu sou apaixonada por cinema desde novinha, né? Eu acho que essa busca por contar a própria história, por um lugar de fala, que é uma coisa tão milenar, né? Não é nem secular, enquanto identidade feminina, ou até mesmo reconhecendo enquanto corpos que não se encaixam, né, em geral, acaba encontrando não é um acolhimento, mas uma dimensão de expressão única, né, por meio do audiovisual. Acho que o audiovisual ele traz muitas camadas, né, de nós enquanto seres sociais, enquanto seres subjetivos, individuais, que é a arte, né? A arte é capaz de libertar esse processo dentro da gente. Então, acaba que é um lugar que eu falo que é um espaço de cura, né? Então, entendendo o audiovisual como um espaço de cura meu, nas minhas problemáticas enquanto existencial, né, de ser humana e de ser uma identidade feminina no mundo, desde cedo eu estudo cinema, eu sou realizadora, eu sou roteirista, entendo esse lugar, é um lugar que me trouxe muita cura, é um lugar que me trouxe reconhecimento, que me trouxe voz. E aí, enfim, em algum momento eu tive essa ideia sobre essa mostra, que é baseada também na Lei Maria da Penha, né? Para quem não sabe, a Mostra Cine Marias é inspirada na Lei Maria da Penha. E eu tive essa ideia de juntar uma mostra com também o combate à violência contra a mulher, o combate à repressão também. A gente defende, na verdade, que a mulher tem uma liderança, um protagonismo em 5 espaços, né, pelo menos. Espaços de poder, em geral, né, então política, instituições, mídia e arte, né? E aí o cinema, tanto na mídia quanto num lugar de sétima arte mesmo. O cinema, né, principalmente o set em si, né, ele acaba sendo um espaço onde sonho e realidade viram uma mistura que é a realidade, porque você tem prazo, você tem quantidade enorme de coisas que tem que filmar, mas também é um sonho se transformar em alguma coisa que a gente pode chamar de realidade. Como é que é esse espaço para você? Você fala um pouquinho, mas fala um pouquinho mais, porque é um espaço que é difícil a gente definir o que é sonho, o que é realidade nesse pedaço. A gente tem, quando a gente estuda cinema, a gente aprende, né, que para você criar uma nova realidade, você tem que controlar a realidade vigente ao máximo, né? E é muito louco, porque a ideia de um set é o tempo todo não deixar que, quando você faz um set de ficção, que o documental, a realidade que está fora, interrompa e quebre o que a gente chama de diegese, né? Que é aquele sentido semântico mesmo de uma realidade única, criada por aquela história, onde todo mundo, telespectador, a gente tem regras e tem arcabouços, né? Um ABC do cinema, para fazer com que você acredite, possa acreditar e não duvide em nenhum momento que aquilo pode ser real. Nesse combate entre a técnica, que tem que conseguir segurar tudo, e prazo, e que é muito caro fazer cinema, e toda uma nova construção e visão de mundo que a ficção está propondo, seja no curta, seja no longa, no média, é bem complexo, assim. Então, muitas vezes a gente... Enfim, o grande exercício é conseguir realizar e contar a história que você quer. Então, não deixa de dialogar com a realidade social também, mas já é um nível mais técnico, mais do dia a dia, porque, né, um cinema no set são muitas horas, para você conseguir ter um take que funcione, que não funcione. Várias diárias, você muitas vezes não tem uma grana para estar treinando antes, ensaiando antes. É uma luta total, assim. Eu digo assim... Até o cinema que não é independente, de alguma maneira ele é independente, assim, pelo menos quando a gente fala em termos de Brasil. E Luma, aproveitando esse gancho da realidade, do que é realidade, do que é ficção, como que você enxerga, porque hoje em dia, não só mulheres trans, mas como travestis e não binários, enfim, são enxergados com muito estigma, né? E estereótipo também. Como que você acredita que vagas afirmativas ou
iniciativas, por exemplo, como Cine Marias, conseguem, que priorizem, né, as identidades femininas, podem ajudar a desconstruir justamente esse olhar através dessa construção de narrativas das próprias mulheres, das próprias trans, das próprias travestis, falando sobre as suas histórias. Como que o cinema pode ajudar a desconstruir essa realidade tão violenta com esses corpos? Eu acho que pensar em uma cadeia produtiva inteira, assim, do cinema, assim, isso de qualquer lugar, assim, que seja inclusivo para, assim, o máximo de pessoas possíveis, assim, que do território Brasil, Vitória, enfim. Acho que sempre é o melhor, assim. Porque se a gente tá falando realmente de um futuro em que o mundo seja mais inclusivo e tal, enfim, todo mundo tem que estar, né, no processo de construção, assim. Todo mundo tem que estar contemplando, né? E de todas as formas, assim, né, vejo muito, né, pessoas, enfim, colocando às vezes, quando tem uma pessoa trans, assim, no ambiente, sempre colocam num lugar muito específico, né, e o que eu acho mais interessante, assim, pensando no Cine Marias, assim, é essa possibilidade de a gente conseguir atuar em outros lugares também, né? Não só, por exemplo, na realização, enfim, enquanto atrizes, enquanto pessoas que estão na frente da câmera, assim, fazendo... Personagem já dá personagem, que também, né, é ótimo e tal, e é importante e tal, mas também no lado de trás, assim, criando, na câmera, no roteiro, roteirizando, editando, sabe? Então, eu acho que é isso, as iniciativas, né, que sejam... conseguir essa inclusão, assim, elas são muito necessárias por causa disso, assim, porque, enfim... é importante pra gente criar um mundo melhor. Construir tudo, né? Todo tipo de narrativa e de vivência de mundo com todos os corpos possíveis e gêneros e identidades, né? Em todos os sentidos. E se a gente quer contar, sei lá, alguma história, assim, com o cinema, é necessário ter pessoas também roteirizando. Se a gente quer contar uma história, enfim, de um personagem, uma travesti e tal, é necessário que ela escreva a história. Porque uma mulher cis não vai escrever do mesmo olhar. Até vai, mas eu acho que o ponto cultural que você traz junto consigo dá uma diferença na dimensão daquele filme, uma profundidade naquilo que eu acho que é aí que mora a diferença entre ser um ou outro, e aí que vale as pessoas corretas ocuparem esses espaços. É uma perspectiva que, assim, que eu acho que a gente já tá muito viciada, assim, né? Em pessoas, tipo, por exemplo, pessoas cis falando de pessoas trans, sabe? É uma coisa que é muito... É como se fosse a gente dando voz, mas com a nossa própria voz. A gente não tá deixando que as pessoas falem por elas. A gente sempre tem que... Não, e esse processo de invisibilização, ele é muito forte e ele é um processo muito inconsciente enquanto sociedade. Ninguém quer saber mais disso, desse blá blá blá, né? As pessoas que se deem um jeito, se desconstruam. Mas é importante que a pessoa fale, ocupe o espaço mesmo, né? Esse corpo fale. A gente viu agora, por exemplo, a Lineker agora. Ela, né, protagonizou aí a série Manhãs de Setembro, que, cara, ganhou o maior prêmio do o grande prêmio do cinema brasileiro, enquanto melhor série, e ela não havia sido convidada, e agora estão no jogo de empurra, se foi a produtora O2, se foi a própria organização do evento, mas ela, enquanto atriz protagonista da série, não foi convidada para estar presente naquela noite. Né? A gente sabe que tinha roteirista, que é a Alice Marconi, maravilhosa, esteve com a gente ano passado, até na Mostra Cine Marias, dando uma masterclass maravilhosa, mas não estava lá. Imagina se você vai ver isso em qualquer outra premiação mundial ou de grande atriz principal, de grande renome principal, se a atriz principal não vai estar lá. Então, assim, realmente tomar cuidado, porque na verdade o que aconteceu? Estava lá o homem branco cis, que foi o diretor, para receber, com algumas roteiristas, nem todas. Sim, a Alice Marconi, acho que é uma mulher trans, mas também tem um direcionamento mais cis, mas é isso. Não teve nenhuma representação. Então, tem que tomar cuidado na cadeia o tempo todo, assim, qual é o lugar de fala. Falando, então, de romper barreiras, tem o evento, são 3 dias, começa agora dia 31, vai até 2 de setembro.
exige uma vasta programação com roda de conversa, música. Então conta pra gente o que vai ter de atividade, como é que vai ser esse evento, qual o tema escolhido para esse ano e, claro, como é que a galera faz para chegar no evento. O tema escolhido esse ano é o Corpos Invisíveis, mas a gente até arrisca, né, o IN, que é Corpos Visíveis. Mas é relacionado aos corpos decoloniais também. A gente traz uma pegada da cultura, das lideranças femininas ligadas, né, aos indígenas, aos quilombolas, aos povos nativos esquecidos, né, oprimidos e invisibilizados ao longo mesmo do colonialismo, do capitalismo. Então, de alguma maneira, está presente esse tema na nossa programação, por meio dos painéis, do masterclass e do workshop. A gente são todos gratuitos, é só você entrar no site mesmo, cinemarias.com.br. Lá você vai para se inscrever pelo Simpla. São muitas vagas, dá para a galera participar bem. Se por acaso também não conseguir se inscrever na hora, vale a pena no site online. Para garantir é bom, mas vale a pena chegar, né, lá no Cine Metrópolis, onde vai estar acontecendo, e se inscrever na hora. São painéis que vão estar falando desses temas que a gente está conversando aqui, narrativas fora, né, dos estereótipos, desconstruções, roteiro, direção de cinema, websérie, produção independente. A gente está falando, e também estamos falando da Lei Maria da Penha. Tem um painel maravilhoso com a Jenny Papos, que vai falar sobre descolonizando o Brasil, né? Tentar trazer uma perspectiva menos... uma perspectiva anticolonial, né? Para o audiovisual, para a narrativa. Vai ter também vários recortes, né? Por exemplo, de raça, etnia, com quilombolas, vai ter as histórias... A gente vai ter uma roda de conversa com as griots capixabas, né? Que a gente está convidando lideranças quilombolas, indígenas, marisqueiras, para conversar junto com a Lia de Itamaracá, que é homenageada, a rainha da ciranda brasileira, que vai estar nessa roda contando as trajetórias, os processos de liderança, os desafios delas diante das comunidades, da cultura delas. E a gente vai terminar com uma noite de show maravilhosa, né? Com Afronta MC, com Catumirim, que é uma rapper indígena maravilhosa que está começando na cena nacional. E com a ciranda de Lia também, e a festa da aparelhagem para acabar a noite de encerramento. Jambu! Bem, lembrando que assim a gente vai encerrando o episódio de hoje. Eu queria agradecer vocês mais uma vez. Obrigada a vocês por lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. Se ouve, tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @eshoje.